noite, galera! Tudo bem? Boa noite a essa live maravilhosa que hoje a gente vai falar sobre a neurociência aplicada no esporte e vice-versa, né? Como que as pessoas usam a neurociência para performar no esporte e como a neurociência explica o que o esporte nos traz, né? Quais os benefícios? Aqui, Mel Romero, ela que é pós-graduanda em neurociência, uma mulher maravilhosa, ela já é mestre, ela tem estudos maravilhosos e ela vai trazer um pouco do conhecimento pra gente hoje. E eu acredito que essa live vai ser incrível. Então eu queria pedir pra você que tá nessa live aqui, a gente vai falar sobre esporte e neurociência. Como a neurociência explica o que o esporte traz pra gente na questão mental e como a gente pode usar a neurociência para performar no esporte, para performar na vida, para performar em todas as áreas, né? Porque eu digo assim, que pra mim o esporte é a maior e mais rápida ferramenta de transformação mental. Porque ele te ensina a fazer coisas que você achava que não conseguiria. Na verdade, ele te prova que você consegue. Então, eu queria que você mandasse essa live, se fizer sentido pra você, pros seus amigos, compartilhasse. Por quê? Porque a gente tem que difundir o que é bom. Primeiro, o esporte é algo bom, não só pra saúde, mas é algo bom internamente. Eu digo que o esporte, ele traz de dentro pra fora. O fora é consequência. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos mandar o aviãozinho aí para várias pessoas. Daqui a pouco a Mel tá entrando. Vou chamar ela já aqui. E essa live vai ser maravilhosa para você que gosta de esporte, para você que não gosta, vai passar a gostar, porque tudo é questão de estratégia, tudo é questão de saber conduzir a mente. Então manda aí para os seus amigos. A gente vai mandar aqui, a Mel já deve estar entrando. E vamos junto falar um pouquinho sobre essa ferramenta, porque, gente, na verdade, o que o esporte é uma ferramenta de transformação, não só corporal, mas sobretudo emocional. Sim, ele é emocional. Existem várias pessoas que se curam de doenças, que se curam da depressão, da ansiedade, do alcoolismo por conta do esporte. E também de pessoas que começam a se superar, que começam a ter ganhos internamente, como aumento de autoestima, pessoas que começam a ter ganhos como autoconfiança, com pessoas que começam a se enxergar, a autoimagem dele começa a mudar. Então eu vou aqui, acho que a Mel já tá me chamando. Isso aí. Romero, deixa eu ver de novo. Mel Romero, não... Isso! Olha ela aí! Minha amiga Mel Romero, cadê você? Acho que caiu lá. Vamos de novo, vamos tentar aqui. Mel Romero, vou te chamar. Me chama, Mel Romero. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Tá aqui, gente. Tá aqui meu amigo Felipe, lá da minha assessoria. Felipe, a história do Felipe é muito legal. Eu vou trazer o Felipe fazer uma live para vocês. Ele tinha uma vida sedentária e hoje o cara é amador, mas um amador que performa. Mel Romero, cadê você, minha querida? Estamos aqui ansiosos para ouvir todo esse conhecimento, esse transbordo que você tem aí. Gente, vamos mandar o aviãozinho para as pessoas, para que as pessoas entrem na live, né? Hoje o nosso tema é a neurociência aplicada no esporte. Vai ser um tema muito interessante. A Mel Romero, ela é uma cientista estudiosa, muito dedicada. Então, ela vai trazer um pouquinho desse conhecimento dela pra gente. Mel, eu acho que a tua conexão não tá legal, amiga. Se tu quiser, sai da live e entra de novo. Pede pra entrar. A conexão da Mel não tá legal. Boa noite a quem tá entrando. Muito boa noite a todos. Mel, vou te chamar novamente. Não, a Mel saiu, gente. Ela tá entrando já. Tá aqui, tô vendo aqui pessoas maravilhosas.
Tá aqui a minha amiga que eu amo, Simone. Simone, um beijo pra você, gata. Saudades. Simone, gente, era uma pessoa, ela é minha amiga, mora lá em São Luís. E é uma pessoa que eu sempre admirei. Porque se tem alguém que gosta de desafio, o nome dela é Simone. Eu me espelhava sempre muito nela. Porque eu olhava para ela fazendo uns exercícios de força, porque força sempre foi algo muito calcanhar de Aquiles para mim. Então eu olhava a Simone, magrinha daquele jeito, fazendo barra, eu dizia assim, se ela faz, eu também faço. Então eu usava a Simone para me motivar para fazer as coisas, sabe? Porque nós na época fazíamos funcional junto, no Milhas, então ela pegava umas barras muito pesadas. Eu olhava aquela mulher magrinha daquele jeito, eu era um pouco mais do que ela, eu dizia assim, não, se ela consegue, eu consigo. Então eu olhava para ela, via ela fazendo e eu ia lá e conseguia fazer. Mel, eu não sei o que está acontecendo, mas enquanto a Mel entra, né? Gente, para que é? Ó, vou tentar de novo, Mel, eu acho que a tua conexão não tá legal, amiga. Não sei o que está acontecendo, tá? Mas então, Mel, tá aqui, Mel, cadê você, mulher? Aparece! Só tô vendo o teu cabelo. Você me dá só um segundinho, que eu tô ajustando a luz aqui, que tá dando um problema aqui, que o meu celular descarregou. E só um segundinho que eu já entro aí rapidão, peraí. Tudo bem. Então, gente, enquanto isso, essa live de hoje nós vamos falar de neurociência e o esporte, como você aplica a neurociência no esporte para performar, ou como a neurociência explica, e na verdade não é ou, e como a neurociência explica o que o esporte traz de benefício mental, tá? O que a neurociência estuda, né? Tem vários estudos sobre a mente, ela estuda a mente humana, então a gente vai poder descobrir um pouquinho, tá? Então, meu Romero, vamos lá, meu Romero, a audiência tá esperando. Cadê você? Vamos lá, vamos lá. Acho que agora tá entrando, peraí. Apagou toda a luz aqui, menina. Eu bati o pé aqui na régua e caiu tudo aqui para baixo. E eu com internet sou uma delícia, né? Que delícia. Ei, meu Romero, então, meu Romero, muito obrigado por você estar aqui comigo, ter aceitado essa live, tá quebrando o perfeccionismo de última hora, de eu ter dito amanhã, meu Romero, vamos fazer uma live? Auri, que dia? Amanhã. E ela, vou. Porque a Mel não é assim, gente. E ela, não, Auri, mas vamos planejar. Não, semana que vem, qual é o tema? Eu vou ter que estudar. Aí ela vai pegar e bota 1 milhão de livros, vai estudar, não sei o quê. Mas ela se desafiou, isso foi muito bom. É sinal de que ela tá aplicando nela o que ela tá estudando, né? Mel, seja bem-vinda. Fala um pouquinho de você aí. Galera, vamos mandar essa live aí para várias pessoas, para poder vir assistir um pouco esse conhecimento, para ter esse conhecimento, porque vocês não vão se arrepender. A Mel, ela é especialista no que ela vai falar, uma estudiosa nata, amante da ciência, mas também muito devota do Senhor, né, Mel? É, muito. Porque a gente não é nada sem o Senhor. Agora eu queria que você se apresentasse aí, Mel. Bom, boa noite para todos. Deixa eu ajustar aqui, né, que eu sou uma maravilha com a internet, né, Alice, você bem sabe, né? Bom, meu nome é Mel, né, Mel Romero. Eu sou pós-graduando em neurociência em constelação familiar. E é um tema, esportes, né, um pouco diferente para mim, porque no momento eu estou estudando na neurociência, a neurociência das emoções, ligado principalmente à parte emocional, né, o que temos de relacionamentos, família, né? E a Auri me convidou para falar sobre a neurociência do ponto de vista do esporte. E eu dei uma pesquisada super bacana, dei uma estudada, como a Auri mesmo disse, eu sou muito acadêmica, eu não gosto muito de improviso, não me dou muito bem com isso, não sei lidar com improviso. E descobri coisas assim fantásticas dentro da neurociência, que é uma área da saúde que estuda o sistema nervoso central, né? Que é tudo. E a neurociência, ela tem alguns pilares muito importantes que eu poderia dizer que é o pilar da emoção,
é o pilar da motivação, da atenção, é o pilar da sociabilização e o pilar do conhecimento, né? E aí você me pergunta assim, Mel, mas o que isso tem a ver com o esporte? Tem tudo a ver, tudo a ver. Vamos falar da motivação, né? Motivação. Minha amiga Auri, por exemplo, tem um projeto de esportes. Eu odeio correr. Vou dar um exemplo, correr. Então, existe a motivação externa, que é da minha amiga, que me convence a participar de uma corrida de 1 quilômetro. E daí eu fico pensando, poxa, mas será que eu vou conseguir? Será que vai ser legal eu participar disso? O meu próprio cérebro, na neurociência, né, na visão da neurociência, ele já vem me trabalhando, né, para aceitar essa proposta de motivadora da minha amiga Auri para fazer é tiro que se chama, né, um tiro de 1 quilômetro, né, 2 quilômetros, enfim, uma corrida. Pode ser, Pode sim. ser? Não Pode entendo ser um muito a tiro. terminologia, né, mas eu vou falar mais dentro da neurociência. Então, eu me sinto motivada. Isso é uma das áreas da neurociência. A outra área da motivação da neurociência está na motivação pessoal. Exemplo, eu preciso praticar algum esporte porque o meu médico me indicou por N razões. Razões cardiovasculares, por razões tendinomusculares, ortopédicas, enfim, não importa a razão, né? Mas eu começo a me motivar, meu cérebro começa a compreender a necessidade de. Então, eu passo a trabalhar o meu cérebro, né? Através do meu sistema nervoso central, que eu preciso praticar um esporte, seja ele qual for. Eu não preciso ser uma corredora, jogar um futebol, ir para musculação, qualquer esporte que realmente venha me trazer algum ganho para a minha saúde. Fora, né, que o nosso cérebro, ele funciona por um sistema de compensação. O que é isso? Se ele não entender que eu correr 1 quilômetro, ou ir para a academia 3, 4 vezes por semana, ou eu jogar um vôlei, um basquete, seja lá qual atividade física que for, e ele não entender que isso que eu estou fazendo não vai trazer uma recompensa para ele, ele vai me boicotar. Ele vai falar, para quê? Ah, você trabalhou, você está cansada, aí você vai sair, tá frio, ou então, tá calor. Poxa, mas você vai sair para correr no final de semana? Você podia ficar em casa, assistindo Netflix, comendo um salgadinho, batendo papo e dando uma volta na praça, enfim. De alguma forma, quando o cérebro não entende o sistema de recompensa, ele vai dar um bloqueio. Isso é o que a neurociência trabalha. E é muito interessante a gente perceber, porque assim, eu fiz até uma colinha aqui, que eu achei muito legal, até comentei com você, que como eu fui pesquisar a respeito da neurociência no esporte, e eu descobri umas coisas assim muito legais, que eu acho que as pessoas não sabem. E eu gostaria de falar sobre isso, que é a melhora do desempenho cognitivo para atletas com deficiência, os paraolímpicos. Por quê? Antes da neurociência estar hoje mais em alta, só voltando um pouquinho que eu já volto nesse assunto. A neurociência ela começou no século XIX, na Espanha. Hoje ela é muito bem difundida na Europa e Estados Unidos. No Brasil, ainda está muito escasso. São poucos os clubes, poucas clínicas que hoje são especializadas em aplicar a neurociência ao esporte. Ela é pouco conhecida, mas está na caminhada, está indo. No ponto que vem se observando a evolução dos atletas
quando a neurociência ela faz parte desse projeto de treino e preparo, não só na parte de motivação, mas em toda a parte emocional, né? A parte de emoção, a parte de motivação, de aprendizado, enfim, começa a se abrir um novo nicho de mercado na área de saúde, que é a área da neurociência, ela sendo um coadjuvante no esporte. Então, eu vou voltar agora aqui numa colinha que eu fiz, que eu achei muito legal, que é a parte dos deficientes físicos, os paraolímpicos. Antigamente, antes da neurociência estar sendo difundida da forma como ela está sendo, o deficiente físico, ele passava por algumas avaliações, talvez não muito justas. Elas eram muito vagas. Então, eles analisavam a situação da deficiência, a condição daquele atleta, e muitas vezes eles não conseguiam, na verdade, Aure, é muito curioso, dar um diagnóstico preciso de aptidão desse atleta ou desse futuro atleta para o esporte que ele gostaria de desenvolver, participar e competir. Então, com a evolução hoje da neurociência, principalmente nos Estados Unidos, que hoje é o país que mais aplica a neurociência no esporte, com essa evolução, desenvolveu-se, eu estou engasgando aqui, várias técnicas e equipamentos para auxiliar na seleção e no diagnóstico correto desses paraolímpicos. E uma dessas ferramentas mais importantes hoje, além da tecnologia, é a neurociência. Ela é justa. Uau. E poucas pessoas sabem disso. Verdade. Ô Mel, isso realmente, o que você falou é tão verdade, a questão da recompensa, né? Eu sempre fui uma apaixonada pelo esporte, quer dizer, sempre de 6 anos para cá, porque eu era totalmente sedentária, né? Eu até era uma crítica do esporte, que eu achava que a pessoa que estava na academia ou correndo de madrugada era gente que não tinha o que fazer. Que eu achava que tinha que malhar o cérebro. Então, hoje, eu morro pela boca porque é a paixão da minha vida. Tipo, se dinheiro não fosse problema na tua vida, o que tu estaria fazendo? Andando pelo mundo, fazendo todo tipo de esporte. Porque é uma coisa que eu realmente sou apaixonada. E eu digo isso é tão certo que a Mel falou, da questão da recompensa, que eu estava estudando recentemente. Eu sou uma estudiosa também daquilo que me interessa e o esporte me intriga. Por quê? Porque eu sou fruto de transformação da ferramenta chamada esporte, né? A minha maior conquista foi quando eu concorri o meu primeiro quilômetro, que eu achava que eu nunca ia conseguir. E foi no primeiro quilômetro, foi o que você falou. Existem pessoas que usam o esporte e performam muito bem nele, né? Só que qual é o grande lance do esporte? Não é você, que não vai viver profissionalmente, performar nele. É você levar o mindset da performance do esporte para as outras áreas da sua vida, e é coisas que a gente vê que a grande maioria não tem. Principalmente dos atletas de alta performance, tá? Por que eu te digo isso? Porque se todos os atletas de alta performance, eles fossem perfeitos, performáticos, e eles levassem o mindset da vitória para a vida, eles seriam todos milionários, bilionários, e eles não são. Nossa. Eles dependem de patrocínio para correr. Tu tá ligada? Sim. E quando foi que eu entendi isso? Quando eu comecei a fazer o esporte, não para ser atleta de alta performance, de ser um atleta de pódio, eu nunca quis isso. Eu sempre usei o esporte para treinar a cabeça. Por quê? Porque eu descobri sozinha, tá? Sozinha, que eu digo assim, humanamente, porque foi divino, foi Deus que me deu essa ferramenta para dizer: agora eu vou te desbloquear de tudo que tu acha e vou te mostrar quem de fato tu é, né? Por quê? Porque eu não tinha autoconfiança, a minha autoestima estava embaixo, né? E eu não acreditava que eu era capaz, eu não acreditava em mim mesmo, por N fatores que a gente vem sofrendo durante a vida, várias crenças. E no dia
que eu corri o meu primeiro quilômetro, gente, foi o dia mais feliz da minha vida. Porque foi o dia que eu virei e disse assim, se eu consigo correr sem parar, olha a cabeça de um iniciante, 1 quilômetro, eu sou capaz de dizer não para qualquer coisa que não vale a pena na minha vida. Ali eu transmutei aquela energia de uma pequena vitória que eu tive no esporte para as outras áreas da minha vida. Porque foi a partir daí que eu saí de um relacionamento ruim. Foi a partir daí que eu comecei a dizer não para as pessoas que não faziam mais sentido para mim. Foi a partir daí. Só que tudo isso foi inconscientemente. E eu só vim descobrir que isso era uma técnica, que era neurociência, depois que eu comecei a estudar. E agora que você está falando, né? E foi muito, muito incrível isso, porque eu entendi. Mas aí eu comecei a observar. Pô, mas por que o cara é tão bom corredor, mas é um cara escasso, é um cara cheio de bloqueio, é um cara que acha que depende, é dependente de patrocínio, é dependente disso. Pô, o cara tem a mentalidade de campeão nas quadras, o cara tem a mentalidade de campeão no campo. E por que ele não é na vida? Aí veio uma insight do Senhor muito lindo, porque ele não entendeu que aquilo ali é uma ferramenta e ele faz daquilo ali a vida dele. Não é isso. A gente não pode se apegar a nada, tá? A gente só tem que se apegar a uma única coisa. Eu sou cristã e não tem como falar nisso, a Mel também é. Sim. A Deus. Sim. Né? E eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Deus, ele tem inúmeras ferramentas. Graças a Deus, a minha foi o esporte, que eu digo assim, é parque de diversão para mim, gente. A minha ferramenta é a melhor ferramenta do mundo, porque é a ferramenta que eu me divirto e que eu me desbloqueio. Não existe outro que você se diverte e se desbloqueia ao mesmo tempo. Não conheço. Pode falar, tem vários. Mas se divertir e se desbloquear ao mesmo tempo, só o esporte faz. Então, Mel, isso que você falou, a questão da recompensa, é incrível. É verdade. E é verdade mesmo. Tanto, Mel, que eu fiz uma pesquisa de 217 milhões, ou 214 ou 17, não estou lembrado mais, mas na época era 214 milhões de brasileiros. Simplesmente 188 milhões, é uma pesquisa do IBGE, tá? 188 milhões ou odiavam o esporte ou nunca praticaram nenhum tipo de atividade física. Eu olhei aquele dado e disse assim, não acredito. Surreal. Tanto que hoje a ONU, ela tem um planejamento de ações focada em fomentar o esporte. Só que, inclusive, a ONU, ela faz uma crítica muito forte aos meios de comunicação. Por quê? Porque os meios de comunicação, eles mostram o esporte como algo de vencedor, de performance, de você ser campeão, de você ser aquilo. Então, você assiste um Globo Esporte hoje da vida, você vê o quê? Um Michael Phelps, o melhor do mundo na natação, fazendo 25 metros em 10 segundos. Você vê um Neymar correndo para cima e para baixo, fazendo 10 gols em 10 minutos. Você vê uma Daiane dos Santos fazendo... E aí o cara que está em casa, no sofá, de 150 quilos, olha para aquilo e diz assim, meu médico é doido, mandou eu ir correr. Como é que eu vou correr vendo esse cara aí que fez uma maratona em menos de 2 horas? Sim. Isso não é pra mim, não, cara. Eu vou fazer isso, não, vou perder meu tempo. É o que você falou. Já fala pro cérebro o seguinte: eu nunca vou ser um Bolt. Sim. Vou correr 100 metros em menos de 9 segundos. Então, pra que eu vou fazer? É aquela coisa, não tem a recompensa. Não porque tem os meios de comunicação. Agora, o que falta para os meios de comunicação? Inclusive, a ONU faz isso. Eu disse, cara, até que enfim alguém entendeu o que é o que eu também sentia falta. E é porque eu divulgo muito no meu Instagram. De mostrar o esporte não da maneira competitiva, mas da maneira de superação. De mostrar o cara que tem deficiência, mas fez o quê? 42 quilômetros. O cara que tinha problema de saúde fez um triatlo. A mulher de 150 quilos que fez uma Bravos Race. O cara que não tinha uma perna e conseguiu fazer uma prova de montanha. É isso que os meios de comunicação não mostram. Porque não sei, cara. Não sei. E se tu for ver, não é porque não tem mercado. Tem. As pessoas estão desesperadas para gostarem de fazer atividade física. Eu conheço vários que viram para mim. Eu só tô aqui porque o meu médico mandou.
É. Aí eu olho e disse assim, eu vou fazer tu gostar desse negócio. E faço, eu falo mesmo e eu faço, porque eu mostro diversão. Eu só viro assim, a primeira coisa que eu falo à pessoa é o seguinte, quando tu era criança, tu brincava de quê? Primeiro eu levo a pessoa no estado de consciência da criança. Eu pulava corda, a gente brincava de pega-latinha, de queimada, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, vai lembrando, vai lembrando. É, Isso aí é uma técnica que o Tony Robbins, inclusive da neurociência, que o Tony Robbins ensinou, que isso aí foi, eu fiz comigo, gente, tudo que eu tô falando pra vocês aqui, eu aplico em mim. Só que eu não sabia que tinha nomes, entendeu? Que tinha neurociência, que tinha não sei o que, mente sem limite, eu não sabia. Deus foi me dando, foi baixando em mim esses drives. Veio do céu. E depois que eu fui estudar, que eu fui entender. Então, a pessoa disse assim, cara, por que tu brincava? Aí o cara fala, eu disse, volta a ter aquele estado de consciência. Então eu faço ele associar uma coisa muito boa e divertida. Eu disse, agora vamos correr. Não, Auril disse, vamos. Eu fiz muito isso lá em São Luís. Muito, muito, mas muito quando eu fazia milhas, a minha assessoria de corrida. Mas demais, pessoas que diziam assim, eu não corro. Eu disse, eu vou te mostrar que tu corre. E eu botava a pessoa pra correr. Quando ela via, ela fazia 7 quilômetros, fazia 3 quilômetros, 5 quilômetros, ela nem sentia. Nem porque não sentia, porque eu preparei o cérebro dela para isso. E aí quando ela tava, eu não tô conseguindo. Respira, 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 respira. Lembra de algo muito importante na tua vida que tu ficou muito feliz. Isso aí serve como uma dica, tá, gente? Quando vocês estiverem numa situação em que vocês estiverem com a respiração quase acabando, lembra de um estado de consciência, de algo que deu muita felicidade para vocês. Eu lembro, sabe de quê? Quando eu fui chamada no vestibular. Eu sempre lembro disso, porque eu estava em 72 e passei para dentro das vagas. Eram só 15 vagas, meu vestibular na Federal. Então, foi um pulo que eu dei por causa da minha redação. Então, toda vez que eu estou fazendo um esporte que eu quero parar, eu lembro dessa vitória e aí eu tenho gás, ou seja, eu faço uma associação a algo muito bom e continuo e prossigo no esporte. E é a mesma coisa, entendeu, Mel? Então, são técnicas. A neurociência nada mais é que você aprender a entender o seu cérebro e dominar ele. Sim. E eu queria muito que tu falasse um pouco sobre isso. Ok, eu amei tu falar essa questão da recompensa. Tem gente que tá entrando agora, né? Então, para quem não conhece, essa é a Mel Romero. Ela é uma pesquisadora maravilhosa, está estudando tudo sobre neurociência e trouxe códigos poderosos para a gente, de como a gente pode usar a neurociência a nosso favor. Mas, sobretudo, como ela sabe que eu sou amante do esporte, ela veio mostrar para a gente o que o esporte e a neurociência têm em comum, né? Então, fala um pouquinho aí, Mel. Uma coisa muito bacana do esporte que é muito falado na mídia, todos nós estamos cansados de saber que o esporte ele nos traz benefícios, N benefícios, né? E existem alguns estudos do esporte no tratamento do Alzheimer, por exemplo, na prevenção do Alzheimer, que é uma coisa que até hoje só se tratava com medicações, o paciente, né, portador do Alzheimer. E hoje se descobriu que, além da parte medicamentosa que alguns necessitam de tomar, remédio de controle, pacientes que fazem algum tipo de atividade física regularmente têm tido, assim, uma melhora significativa no quadro da doença. Olha que interessante isso. Agora, ok, legal, isso é interessante. Mas o que está por trás disso? O que tá por trás? Nosso corpo, ele foi feito para quê? Para se movimentar. Você concorda? Exato! Nos primórdios, lá atrás, a gente, né, não tinha festival food, não tinha supermercado, não tinha feira. Quando a gente tinha fome, o que a gente tinha que fazer? Correr para caçar. Então, andava-se muito para achar comida, para achar água. Nosso corpo, ele necessita de ser exercitado de alguma forma. Por quê? Porque quando a gente está se exercitando, a gente está correndo, ou a gente está na musculação, ou está jogando futebol, não importa. Quando você está fazendo algum tipo de atividade, o seu cérebro, ele está liberando várias substâncias, como dopamina, ocitocina, né? E
isso o cérebro entende como uma coisa o quê? Prazerosa, gostosa. Se você fizer uma pesquisa, o pessoal tiver curiosidade de entrar dar um Google, você sabia que o esporte ele é similar a uma droga? É, Por conta das substâncias naturais que ele produz? verdade. Eu sou drogada, gente. Pode ter É uma certeza. droga natural. Porque E do bem, hein, Romero? quanto mais você vai praticando, quanto mais você vai criando esse hábito, mais seu cérebro vai compreendendo e naturalmente ele vai te pedindo aquela atividade que você está acostumado a fazer ou aquelas atividades, porque tem pessoas que fazem mais do que uma atividade. E é interessante você ver que o cérebro começa a entender, qual é a minha recompensa? É bem-estar. A minha recompensa é o meu sistema cardiovascular melhorando dia a dia, o sono, o humor. E um outro estudo muito bacana também do esporte, do efeito do esporte na saúde, é com relação à ansiedade. Pessoas que sofrem de ansiedade, seja ela crônica ou momentânea, e começam a praticar o esporte, principalmente a crônica, tende-se a diminuir muito por conta da produção dessas substâncias, que é a ocitocina, né? Usinas, eu costumo dizer que são usinas da vida, diminui muito o processo de ansiedade. Porque o que acontece? A ansiedade por uma prova. Eu tô ansiosa porque eu vou prestar uma prova. Eu tô ansiosa porque eu vou falar aqui com a Auri numa live. Eu tô ansiosa porque eu vou pegar meu carro para viajar e não conheço a estrada. Ou seja, a ansiedade momentânea, ela é saudável, ela é boa. Mas quando a ansiedade começa a ser algo patológico, recorrente, você tá lá um mês, 2, 3 ansioso, isso leva o quê? A depressão. E os estudos muito recentes, é só dar um Google que tá lá, coloca lá, esporte versus depressão, ou efeito do esporte na Romero, depressão. é só fazendo um adendo aqui, tá? Gente, isso é tão verdade que se vocês buscarem nos meus vídeos aí antigos, na época da pandemia, Romero, eu fiz 30 dias de lives com pessoas de esportes diferentes que saíram, que se curaram de doenças mesmo, né? De doenças tanto emocionais como doenças físicas a partir do exercício físico, a partir da atividade física, do esporte. E, inclusive, eu fiz uma com uma menina que ela tinha ansiedade no grau máximo. E ela se libertou da ansiedade através do esporte chamado ginástica olímpica. Sim. Essa menina, ela tinha uma ansiedade de se cortar toda, tá, gente? Ela se cortava, quando ela vinha, ela tinha crises pavorosas, tentou suicídio várias vezes. A história dela é muito legal, quem quiser vai procurar aqui, o nome dela é Juliana, ela realmente se libertou quando ela começou a praticar ginástica olímpica. E hoje ela é uma atleta que compete pelo Maranhão, né? Que era lá no Maranhão, porque ela apaixonou tanto pelo esporte, como você falou, ela se viciou, virou uma droga para ela, que hoje ela treina prazerosamente. Ela começou por necessidade de saúde. Ela disse que foi para academia, que não gostou, que foi para corrida, não gostou, mas se encontrou na ginástica olímpica. Foi ali que ela se encontrou e ela já estava, parece que há uns 3 anos já praticando. E de verdade ela não tinha mais ansiedade, não existia mais aquilo na vida dela. Então o que a Mel tá dizendo, gente, é verdade. E não foi só com ela. Teve várias pessoas, teve gente que saiu do alcoolismo, gente que curou câncer, gente. Curou câncer correndo. Câncer. A pessoa disse assim, você tem 3 meses de vida. Decretaram para a mulher, você tem 3 meses de vida. E hoje a mulher já fez, assistam, tá lá nos meus vídeos. Na época da pandemia eu fiz 30 dias, Mel. Eu disse assim, eu vou provar para vocês. Vou provar não pela ciência, mas eu vou trazer casos de que o esporte, ele transforma, ele cura, ele salva vidas, né? Sim. Porque é o que você falou.
o que a gente precisa para ser feliz? Desses hormônios do bem. Que Sim. no esporte é uma forma que você não precisa tomar remédio. O esporte já é o remédio, que é a dopamina, que é a serotonina, né? Então, são os hormônios do bem, a adrenalina que a gente tem. E, Bel, fala um pouquinho disso, assim. Tu falaste, eu ainda tô fissurada naquela história da recompensa, né? Porque para mim, realmente faz muito sentido o que tu falaste. Para quem não estava aqui, a Mel disse o seguinte, eu queria que tu, porque teve gente que entrou depois, falasse um pouco da questão. Por que existem pessoas que odeiam o esporte, né? E por que muitos se apaixonam por ele? Ela falou que existe algo que o cérebro precisa entender e ver como recompensa. Explica aí. É aquilo que eu disse no início, né? O nosso cérebro, ele não quer gastar energia de forma alguma. Ponto. Para nada. Seja para o esporte, seja para qualquer atividade diária, para estudar. O cérebro não quer. O cérebro quer prazer e conforto. Ele não quer energia. Então, em se tratando do esporte, quando o cérebro entende que a pessoa vai praticar um determinado esporte. Vou dar um exemplo, a musculação, tá? O cérebro entende, eu vou para a musculação, vou pegar peso, é chato, vou ter que ficar lá trancado. Mas aí ele entende, poxa, mas eu vou ficar gostosa, vou ficar tonificada, vem o verão, projeto biquíni verão, a saúde, a minha mobilidade, o meu sono, o meu humor, compensa. Aí, conforme você vai tendo essas sensações e percebendo, né, essa recompensa no físico, no corpo físico, no mental, no emocional, e o cérebro começa a entender, legal, amanhã eu quero mais. E assim sucessivamente, passo a passo. No início, é um pouco difícil, porque você não vê resultado, você vê dor. E é muito curioso, porque você está lá há muito tempo sem treinar, há muito tempo sem praticar um esporte, e aí você começa, por mais leve que você comece, num processo de adaptação, no dia seguinte seu corpo vai estar dolorido, em algum canto, de alguma forma. E o seu cérebro vai dizer assim para você, pra quê? Olha essa dor. Por quê? Porque nós temos o campo visual. E o nosso campo visual é um dos fatores que manda a resposta para o nosso cérebro. Quando é que você começa a ficar viciado no esporte? Quando você enxerga o resultado daquilo que você está fazendo. Seja para você melhorar seu corpo, seja para melhorar sua performance, seja para você tratar uma doença, como a gente acabou de falar agora, uma depressão, uma ansiedade. A hora que o cérebro começa a ter essa percepção, é o momento que a gente fala, o esporte virou a droga. Ele vai querer cada vez mais. E aí, a partir do momento que já tem já existe esse nível de consciência, Aurim, fica tudo muito mais fácil. Por isso que tem pessoas que muitas vezes fazem 2, 3 esportes diferentes. Percebe? Elas não são focadas em uma única atividade. Porque para elas é tão prazeroso, passou a ser tão prazeroso, que ela vai buscar isso em outras atividades, até por uma questão de rotina. Para não ficar na mesmice, sabe? Sempre fazendo a mesma coisa. E essa troca, essa mudança de atividade, ela gera para o cérebro também novas conexões do novo, são novas conquistas. Percebe? Caraca, Mel, tá aí. Isso que tu tá falando era uma coisa que me intrigava em mim. Porque as pessoas, elas sabem assim, quem for olhar meu Instagram é só esporte. A pessoa acha que às vezes eu sou treinadora, que eu sou, né, personal trainer, que eu sou esportista, atleta. Não, eu sou nada disso. Eu sou uma esportista apaixonada pelo esporte. E as pessoas sempre perguntam, Auri, qual é teu esporte preferido? Porque tem tudo aí no meu Instagram. Eu já fiz jiu-jitsu, eu já fiz muay thai, eu já fiz escalada, eu já fiz canoagem, eu já fiz surf, eu já fiz kitesurf, tudo vocês imaginaram. E aí eu sempre estava em busca de mais. Eu comecei eu me introduzi no esporte pela corrida, mas aí
Quando eu comecei a correr 5 quilômetros, eu corria 5 para um pace bem baixo, 5 para 23 minutos. Aquilo aí já começou a me dar, não, tá muito fácil, eu quero algo novo. Aí eu fui para corrida de trilha, que foi trilhas, montanhas. Aí eu já enjoei, fui pro LPO, fiz LPO durante 3 meses. Isso é o que a Mel tá falando, é muito verdade. O que foi que uma coisa que eu sempre bloqueei era a musculação. Eu não gostava de exercício de musculação e Mel sabe disso, porque a gente passou muito tempo convivendo junto e ela, vamos na academia? Eu não vou, odeio, não gosto. Mas hoje eu já desbloqueei, tá, Mel? Eu tô adorando já. Porque então, eu não gostava da academia porque eu não via resultado. Eu via muito desgaste. Eu já ia com raiva, né? Chegava lá, pegava de bom humor. peso, mas chegava em casa, eu não estava vendo nada. Mas eu não estava vendo nada, não é que a academia não te dá resultado. Ela dá. Mas ela é um pouco mais médio e longo prazo. E outra coisa, a técnica, como a Elaine fala muito isso, se você não fizer o exercício tecnicamente correto, você não vai ver resultado mesmo. Você vai gastar energia, né? Sem ter o retorno. E às vezes... eu já ia com raiva, eu já ia obrigada, eu chegava lá, pegava, se o peso era 10, eu pegava 2 e fazia só para dizer, tô aqui e tal, e não sei o que, e pá. Ia-me embora e não via resultado. No LPO, que é onde é um exercício que a professora fica, era só eu, mais 5, onde você fica mais focada, onde você tem a barra, você faz o snatch, você faz isso. Em 1 mês, eu vi resultado que eu olhei e disse assim, quê? Eu fiquei louca pelo LPO, eu disse, eu nunca mais vou correr. Eu achei o esporte da minha vida. Porque eu comecei a ver resultado no meu corpo, eu comecei a ficar com o abdômen sarado, eu comecei a ficar com força no braço, que era uma coisa que eu não tinha. Até que um dia, mas a cabeça é tão danada, Mel, que um dia eu tive uma lesão na minha lombar por conta do LPO. Para quem não sabe, LPO, gente, é levantamento de peso olímpico. Não é crossfit. É só você fica com a barra e fica levantando. Tem vários exercícios. É um exercício extremamente técnico. Ele é extremamente olímpico. Então, se você não tiver cuidado, você se machuca. E eu fiz e eu amei essa vibe, né? Até que eu me machuquei. Meu ciático paralisou a minha perna. Eu caí na hora, Mel. Eu caí, que eu travei. Eu achei que eu não ia andar mais. A minha professora, né? Ela, graças a Deus, ela também era fisioterapeuta. Ela fez na mesma hora lá uma atividade no meu nervo ciático que eu voltei, mas eu tive que passar 4 meses fazendo fisioterapia, gente. Então, assim, e ali, Auri, você se bloqueou de LPO? Lógico que não. Eu amo o esporte, é como ela falou, eu vejo recompensa. Mas a minha recompensa com o esporte, gente, é mais mental, é mais interno do que corpo, né? Porque se você olhar o meu corpo, eu não tenho o corpo dos sonhos. Eu não tenho aquele corpo dos sonhos. Mas a mente, eu trabalhei a mente para performar. Como eu performei ali, eu vou performar lá. E, inclusive, meu domingo, eu tava fazendo uma live com a Elaine e veio para mim um insight muito forte. Isso que você falou da questão. A pessoa sai de um esporte porque eu já aprendi, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro. E eu sou assim, eu fico desesperada procurando coisas novas. E aí, eu entendi por que eu saí de lá e vim para São Paulo. Não é porque eu sou corajosa. É porque há 6 anos atrás a minha mente foi preparada para viver o novo sempre. O novo. Sim. Então, ou seja, não foi algo... Teve o chamado, sim. Deus, né, trouxe para essa terra. Porque aqui tem um propósito maior para mim. Mas porque eu tive a coragem, sem olhar para trás. Tá aí Mel, que ela falou, Auri, eu acho incrível isso que você simplesmente largou tudo. Porque minha vida era muito confortável. Eu morava praticamente na praia. Eu tinha apartamento, carro, emprego estável. Era muito legal a minha vida. Eu trabalhava só 6 horas por dia. Nas outras são 24, né? 6 horas por dia. Nas outras 6 eu dormi. Nas outras 12 eu estava treinando. Essa era a minha vida. Era treinar, trabalhar e dormir. Vida boa. Entendeu? Eu cheguei em São Paulo e vim para São Paulo fazer um curso e não voltei mais. E todo mundo dizia, cara, como é que tu teve coragem? Nem eu entendia. Até que eu achava, pô, então eu sou boa mesmo, eu sou danada, eu sou foda. Era ego. Mas depois, ali na live com a Elaine, eu desbloqueei total. Deus me mostrou assim, ego, bonitinha, tem nada de ego. Você não é nada. Você foi treinada, preparada. Eu usei o esporte. Deus falou comigo muito lindo. Eu usei o esporte para preparar a tua mentalidade para chegar no dia que eu te chamasse e tu não me dissesse não. Menina, nessa hora, Romero,
Cara, meu desbloqueio foi real. Foi na hora ali com a Elaine, eu disse assim, meu Deus, eu nunca imaginei. Então, às vezes você toma decisões na sua vida e você não sabe o porquê. Mas você já está com o cérebro preparado de alguma outra atividade desafiadora que você vem vivenciando. Pequenas coisas que você nem sabe. Olha para a tua vida hoje e vê. Talvez você não faça o esporte, né? Mas faz coisas que te colocam na prova a todo instante. Isso está trabalhando, como a Mel falou, trilhas neurais diferentes para quando você precisar, de fato, né? De tomar uma decisão que vai te levar para uma nova experiência, para uma vida nova, você não vai dizer não. Porque você já está acostumado a tomar pequenas, ou seja, você já trabalhou o músculo da decisão sem saber. E eu estava trabalhando o músculo da decisão no esporte, o tempo todo. E as pessoas o tempo todo falavam assim, tu não para quieta. Porque tem esses também, que são, como a Mel fala, os índios. Cara, é incrível. Tu é uma... Auri, meus treinadores eram os piores. Eles falavam pra mim assim, tu é uma ótima corredora. Se tu treinar focado, tu vai ser pódio em tudo que tu quiser. Eu virava pra ele e disse assim, mas eu não quero. Eu tô aqui pra aprender e cair fora. Ele dizia assim, eu disse, não, eu tô aqui pra aprender, filmar, curtir, me divertir e cair fora. E era assim que eu fazia e eles ficavam possessos comigo, porque eu não focava em nada. Então, eu passava um mês na corrida, eu enjoava, eu ia pro canoagem. Eu passava um mês na canoagem, eu enjoava, eu ia pro crossfit. Eu passava um mês no crossfit, eu enjoava. E assim eu vou. E eu depois ficava no ciclo. Aí o pessoal, tu voltou? Voltei até eu enjoar de novo. E assim eu ia pro novo. Por isso que eu não tenho medo de atividade nenhuma. Eu fui para Bravos agora esse final de semana com a Elaine, né? Eu fui em todos os obstáculos de boa. Eu tava dizendo assim, ativei o modo criança. Eu disse para ela, ativa o modo criança. E vamos fluir, né? Porque criança, Jesus mesmo fala, sejais como as crianças, porque delas pertence o reino do céu. Então, por que pertence o reino do céu, pertence às crianças? Porque a criança não tem medo, a criança não tem bloqueio, a criança se desafia, a criança aprende coisa nova. A criança, pela observação, isso foi um drive, foi uma pesquisa que eu estudei recente, que o ser humano, ele aprende pela observação. Ele observa, e a Elaine é um caso de sucesso disso, porque ela botou em prática o que eu ensinei para ela, ela fez isso. E ela conseguiu fazer uma atividade lá na Bravos, um obstáculo, que ninguém conseguiu. Os caras que faziam crossfit, musculação há 10 anos não conseguiu. Ela foi lá, nunca tinha feito e fez aquele macaquinho, que é em salto. E ela olhou e disse assim, cara, ela depois foi explicar. Eu disse, o que foi que tu fez? Eu fiz o que tu falou, eu observei. Fiquei analisando tal, como é que eu pegava a mão, como é que eu respirava, como é que isso. E ela fez. Então, o cérebro aprende muito rápido. Tanto que, Mel, se você for ver a criança, por que que a criança aprende a andar? Como que a criança aprende a andar? Alguém chega lá, algum doutor, mestre, universitário chega para ele e diz assim, ó, neném, é o seguinte, tu vai levantar, levantou, meu filho bota pé direito na frente, depois pé esquerdo, não existe isso. A criança, ela tá aqui gateando, mas os pais estão passando, o irmão tá passando, ela tá olhando todo mundo andando. Até que um dia, do nada, ela pega numa mesinha e fica em pé e todo mundo, olha! Aí ela, pá, cai. Aí depois ela vai de novo e começa a andar sozinho. E Como aí, foi que ela conseguiu fazer isso? Explica. Aí é onde entra o sistema de recompensa da criança. Ela caiu, e que bonito. Aí ela se sentia o quê? Amada. Exato. E o Então, cérebro já começa a partir daí a processar o sistema de recompensa. É nos primeiros dias de nascido que o cérebro ele já começa a entender. eu vou te fazer uma pergunta aqui. O esporte é uma ferramenta, segundo a neurociência, de transformação mental? Totalmente. Eu ia te pedir uma pausa para falar, roubar um pouquinho dessa live do esporte, mas que o esporte vai entrar nessa fala que eu quero te falar, que é a neurociência das emoções. Vou pegar um exemplo bem prático e bem simples, tá? A dor do coração partido. Terminei um relacionamento, amava aquela pessoa, aí nós tínhamos planos, vivenciamos coisas muito boas e ruins também, que faz parte do processo.
Mas um belo de um dia houve o rompimento. Cada um foi para o seu lado. E a gente bem sabe que num relacionamento sempre tem uma parte que vai sofrer um pouquinho mais. Geralmente não é a parte que decidiu romper, e sim a outra. E o que acontece no cérebro da pessoa? É muito curioso. A dor do coração partido, como diz o nosso Pedro Calabres, nosso mestre em neurociência, não poderia deixar de citar, porque é uma fala dele. Existem áreas no nosso cérebro, eu não vou ser muito acadêmica, porque eu acho que o intuito não é esse, mas eu vou dar vou fazer uma explanação bem simples para se entender, que elas são ligadas à área da dor. Exemplo, quando você está com a dor do amor, seja pelo luto, morreu alguém, por uma separação, por uma perda, existe uma dor que a gente fala, o coração está doendo, a alma está doendo. A mesma dor que a gente sente é a mesma dor de uma pancada que você leva, de um dedo que você corta, de tudo que é a mesma área do cérebro, tá? É a mesma área. E existem estudos hoje que para essa dor, seja ela do coração partido, seja ela por um luto ou por uma perca qualquer, existem estudos científicos dentro da neurociência e quando a pessoa toma, por exemplo, não vão fazer isso, tá? Isso é um estudo, porque se eu falar isso, as pessoas vão começar a cair amanhã na farmácia e comprar. Mas 1 grama de paracetamol, ela age na área da dor do coração partido, que é a mesma área do cérebro de quando você tem uma lesão, seja ela no esporte, seja ela porque você se acidentou, quebrou um braço, torceu uma perna, cortou a cabeça, tá? E aonde que o esporte entra nisso tudo? Na parte das emoções, né? Na dor do coração partido. Porque quando você começa a praticar o esporte, você vai mexer com as 5 linhas da neurociência, né? Que é a emoção, onde você vai trabalhar as suas emoções, a parte de motivação, porque você vai ter que criar força e você vai ativar o seu sistema de recompensa no sentido do que eu vou para a academia, não vou ficar pensando nisso, eu vou jogar o futebol, não vou ficar pensando na minha mulher que me largou, que me traiu, do emprego que eu perdi, tá? Então, o esporte nessas situações, ele é de suma importância. Ele é tão mais importante, assim, eu diria para você que ele é muito mais importante do que qualquer droga farmacêutica. Nas emoções, no tratamento das emoções. Principalmente nos lutos afetivos. Uau. E, Meu, e isso é tão verdade que eu sou uma dessas, tá? Deus me deu a ferramenta, me apresentou o esporte para curar um coração partido. De fundo de poço mesmo, sabe? E cura. E curou. Um relacionamento ruim, muito ruim, que me fazia muito mal e que eu não sabia dizer não para ele. Mas quando eu corri meu primeiro quilômetro, eu disse, uma mulher que consegue correr 1 quilômetro sem parar, consegue dizer não para qualquer coisa que lhe faça mal. E assim, eu não voltei, eu não fiquei mais, a cura veio e eu só voei. Verdade. Porque o esporte, nessas situações onde emocionalmente você não está bem, que você está mal porque você perdeu algo, né? E lidar com percas é algo muito complexo e não é para qualquer um. Eu acredito que não é para a maioria de nós. Devido à liberação dessas substâncias, ocitocina, dopamina, usinas, prazer. Então, assim, o coração está partindo, você está sofrendo, mas você está recebendo uma carga dessas substâncias que vão contrapor em cima da dor. E é onde diminui, e vai diminuindo, e vai diminuindo, e vai diminuindo.
Percebe que é sempre um sistema de compensação? Sempre. Mel, quais são as cinco áreas que tu falou que o esporte ativa da neurociência? Você falou motivação, falou Emoção. emoção. Tá? Então, gente, olha como o esporte, ele é tão, a Mel falou aqui, uma pessoa estudiosa da neurociência falando pra gente, que o esporte é a única ferramenta, na verdade, uma ferramenta tão importante e às vezes até mais importante, porque ela ativa 5 áreas. Vai lá, Mel, quais são? A área da emoção, que é super importante, que é o que a gente acabou de falar agora, e o esporte entra em tudo, né? A parte de motivação, que é o que a gente falou, a motivação externa da Áurea, a galera, para praticar o esporte, e a motivação pessoal, por algum problema de ordem pessoal, né? O problema por vontade, né? A parte de atenção. Foco. Foco. Percebe? Inclusive, Mel, só para fazer um adendo, essa parte aí é tão certo, gente, que eu sempre digo assim, eu aprendi sozinha e vou dar uma dica para vocês. Ouçam o que a mente fala para vocês quando vocês estão praticando qualquer atividade física, porque é um dos momentos onde vocês não estão muito distraídos. Exemplo, seja na academia, numa corrida. Começa a ouvir o teu diálogo interno e entende que o que você fala para você durante a prática esportiva é o que você fala para você no financeiro, é o que você fala para você em relacionamento, é o que você fala para você no emagrecimento, é o que você fala para você no familiar, é o que você fala para você em tudo. Qual é a diferença? É que nessas outras áreas você está distraída. Ou com uma briga, ou com uma família, ou com uma chateação, ou com um trabalho, ou com não sei o que, e não percebe a tua voz interior. Mas na hora que tu tá praticando o esporte, a tua voz interior, ela tá ativa e ela começa a dizer assim, pra que isso? Ai, tu é fraca. Tu não vai conseguir, larga isso de mão. A mesma coisa se você é empreendedor, tá ali, vai fazer algo novo. Para com isso, larga isso de mão. Tu vai ouvir essa voz. E por que que eu digo que o esporte é uma ferramenta de transformação? Porque no esporte tu começa a matar essa voz interna e dizendo assim, ah, eu não consigo não, vou te mostrar, porque eu falo assim pra mim, gente, eu grito comigo durante o exercício físico, eu grito, eu xingo e eu começo a performar. Eu disse, ah, não vai conseguir não? Pois só porque tu falou essa graça que eu não vou fazer hoje 10 quilômetros, eu vou fazer 12 e eu faço. Aí eu olho pra ela, ela cala. Passa do 10, eu boto 10 como meta. Eu faço 11, quando dá 10 e 100, ela começa... Tá bom, 10 e 100, 10 e 200, 10 e 300. A voz começa a acabar. Quando eu chego nos 11, eu digo, consegui. A mesma coisa. Tô ali empreendendo. Tá, uma coisa tá difícil, não vai dar certo, não vai dar certo. Ah, não vai não? Pera bem aí. Vou fazendo. Quando você vê, você conseguiu. A mesma coisa no familiar. Então, isso é uma coisa, o que só fazendo um adendo que ela falou, até agora ela falou 3, que é emoções, o esporte. O esporte é uma ferramenta que cura as tuas emoções, que cura, que dá para você motivação, que te faz uma pessoa mais atenta, mais focada. Por isso que eu te digo, eu uso muito essa técnica da mente, que inclusive, Mel, eu queria te pedir uma licença para falar, que nesse final de semana a gente vai estar fazendo um evento na Serra da Cantareira, eu e minha amiga Elaine, né? Vamos subir a Serra da Cantareira e você que se acha incapaz, eu te desafio aí comigo, porque eu duvido, se eu não faço, se você lá não vai conseguir subir a serra, você vai conseguir, porque eu vou mostrar pra você que não é eu, não sou eu que sou fodona, não sou isso não, com perdão da palavra, mas é porque eu vou mostrar pra você quem você é e o que você é capaz. Tá? É como eu digo, esse é um evento para pessoas que odeiam o esporte, para pessoas que acham que não são capazes, para pessoas que nunca fizeram essa prática de subir montanha, fazer trilha, para pessoas que se acham assim, não sou nada, nunca vou conseguir fazer isso, não vou. Entendeu? E a gente está indo, levando um grupo de 10 pessoas, a gente limitou justamente porque a gente quer, de fato, dar atenção para essas pessoas, mas não é só pelo esporte. Tem algo muito maior para entregar, porque lá a gente vai ativar corpo, alma, espírito. O nome do nosso evento é Sport Experience. Tá no link da minha bio. Mais informação você pode me chamar no direct. Temos um kit lindo. Olha aí, meu Romero.
Olha esse kit. Deixa eu ver. Olha Uau, só. que lindo. Adorei. A Top. blusinha com a garrafa, Uau. tá? E a nossa sacochila, porque as pessoas merecem o melhor. Uma coisa que eu aprendi é, eu nunca faço um evento onde não tem excelência, porque o meu Jesus sempre foi excelente em tudo que ele fez. Então, isso aqui a gente está fazendo, está colocando energia. Eu, minha amiga Elaine, sabe? Uma pessoa também muito de Deus. Ela vai trabalhar muito o espiritual das pessoas, né? Eu vou trabalhar mais essa parte esportiva da mente, de acreditar, porque é a ferramenta que o meu Senhor me deu, que o meu Senhor, digo, vai e distribui. E que se dinheiro não fosse problema na minha vida, eu ia estar catando todo mendigo aí da rua, dizendo assim, bora aqui fazer esporte, eu vou te ensinar a sair dessa mendigação, né? Porque eu vou te mostrar que tu é capaz de sair dessas ruas, só te mostrando que tu vai aprender a correr, né? E eu não sou treinadora, gente, mas eu aprendi a usar o esporte ao meu favor, ao favor das outras áreas, para performar nas outras áreas da minha vida. E eu não sabia disso. Eu vim descobrir quando eu comecei a entender por que eu fazia coisas no profissional, no emocional, nas amizades, coisas diferenciadas de outras pessoas, que eu também fazia no esporte. Até que eu entendi. Porque a minha mente estava sendo trabalhada através da atividade física. Por que eu não tinha medo de mudança? Porque eu não tinha medo de mudança de esporte. Porque existem, Mel, também pessoas no esporte bloqueadas. Pessoas no intuito de, eu só amo corrida. E não se permite fazer outras coisas. Sim. E eu nunca tive esse bloqueio. Eu disse assim, já aprendi a correr. Qual é o próximo desafio? Meu nome é desafio. Por isso que eu digo, se você gosta de desafio, você vai amar os esportes. Eu não tenho esporte preferido e nem rotineiro. Hoje eu tô a fim de correr, eu vou e corro. Hoje eu não tô a fim de correr, cara, eu vou no CrossFit. Aí eu vou numa aula experimentar em qualquer CrossFit. Não, hoje eu não tô a fim de CrossFit, vou correr montanha. Tem gente que fala assim, Aurito, não para quieto, todo dia, todo final de semana eu te vejo numa coisa nova. Eu disse assim, porque a minha mente tem necessidade disso. E tu acabou de explicar. Exato. Deus é brilhante, né? Então, sim, gente, convido vocês a estarem no Sport Experience. Vai ser uma experiência de corpo, alma e espírito. Lá, a minha amiga Elaine também, que é expertise em física quântica. Ela fala, quanticamente falando, muito de energia. Taimel conhece a Elaine. Elaine é uma mentora maravilhosa que tem ensinado as pessoas a performar, né? A performar, a entender que elas são luz, que elas são energia, a achar seus propósitos. E há também, então, assim, se você está perdido na vida, não sabe o que fazer, não tem um propósito, procura a Elaine. Ela é uma mentora, ela dá mentorias individuais e ela vai te ensinar não só a encontrar esse propósito, mas também a acessar o Kairos. O que é o Kairos? Acessar o espiritual, ver aquilo que seus olhos humanos não veem, mas que Deus já te deu, porque tudo é teu. Todo o acesso já é seu. E a Elaine, ela faz isso de uma forma brilhante. Eu aprendo muito com essa menina, aprendo muito com ela, sabe? E assim, para mim, ela é um exemplo de quem realmente transmutou uma energia de tal forma que está num nível de performance, né, espiritual, emocional, de crescimento exponencial, que eu quero também acessar isso, esse código que ela tem, e é andando junto, né? Eu pego um pouco dela, a gente brincou muito na Bravos, eu disse assim, tu é as minhas... Elaine, tu é os meus braços. E ela virou pra mim, tu é as minhas pernas, né? Porque o que ela tem de bom lá no Bravos, né? Era força. E o que eu tinha de bom era velocidade, eram as pernas. Eu corria, eu tinha as técnicas, né? Porque eu sou corredora. E aí a gente uniu em unidade. E, Mel, pasme, até os caras ficaram pasmados com a gente. Nunca fizemos a prova e a gente chegou em menos de 2 horas e ninguém acreditou. 2 iniciantes. Que bacana. Exatamente. Então, gente, é isso. Convido vocês, quem se interessou, subir a Serra da Cantareira, vai um grupo, tudo pago, tá tudo incluso, alimentação, transporte, o ingresso. Porque assim, Auri, mas se chegar lá eu posso ir sozinho comprar o ingresso? Vá. Mas você não vai acessar o nível que a gente vai acessar das 3 esferas, corpo, alma e espírito, gente. Porque não adianta você ter só corpo e não ter alma, não ter espírito. Ou então ter só o espírito e pesar 150 quilos. Isso não é de Deus, viu? Você aí que é religiosa, que acha que é de Jesus, que é espiritual, que tá ali, e tem 150 quilos. Tá, não, minha filha. Desculpa, porque eu sou dessa. Não tá com unidade com o Senhor, porque o Senhor fala, o corpo é o templo do Espírito Santo. Se você tá gorda mesmo.
Tá desleixada com o corpo, entendeu? Eu tô falando mesmo que aqui a gente tem que rasgar. Que esse negócio de ficar romantizando a obesidade não tem que romantizar. Ah, eu me aceito do jeito que eu sou. Uhum. Beleza, tem que se aceitar do jeito que você é. Mas você pode melhorar? Ou você não quer melhorar? Sim. Tem que Não desbloquear. é? Vamos falar da quarta esfera, então, da neurociência, que é a sociabilização. Que coisa melhor do que isso? Gente, o esporte é onde você inclui todo mundo. Tem o deficiente, a pessoa com deficiência, tem o negro, tem o branco, tem o milionário, tem o pobre, tem o ladrão, tem... Você olha, você vai numa corrida, uma São Silvestre da vida. Sim. Meu, tem mais de 20, 50 mil pessoas. Tu olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás. Tu vai saber quem é quem, qual a conta bancária do cara. Tu vai saber qual o passado dele. Vai puxar a capivara? Não tem como. Mas todos ali estão numa energia. Eu estava ainda há pouco na live da Elaine e o amigo dela falou uma coisa muito legal. A ambiência do esporte tu não vai achar em lugar nenhum, meu amigo. Não. Só no esporte. Tu pode estar numa roda de bilionários, mas tu não vai ter a mesma frequência que tu Não tem se tu tiver numa prova de maratona. Não tem, gente. Eu digo pra vocês porque eu já fui. É surreal. Eu digo até assim, os depressivos deviam vir pra cá. Porque a energia, tá aí, Elaine, você que fala tanto de energia. A energia que atinge 7 metros ali das pessoas, elas têm um propósito em comum, se desafiar e se superar e cruzar a linha de chegada. É tão grande que faz uma onda. E essa onda chega. A onda positiva é maior que a negativa. Por isso que a Mel fala que outra esfera é a sociabilidade. É algo onde você tem o contágio social, onde você faz amizades, onde as pessoas estão no mesmo propósito que você, que é o quê? Qualidade de vida, ou performar, ou melhorar, ou se desafiar. Mas todos estão num propósito único, cruzar a linha de chegada. Exatamente. É isso aí. É bem isso. E a outra parte, que é a quinta e última parte da neurociência, que é a parte da memória. A memorização, o aprendizado. Toda pessoa, seja ela mais nova ou mais velha, principalmente as mais velhas, né? Que praticam esporte com regularidade, sabe, regular, bonitinho ali, a capacidade de concentração, o aprendizado e memória delas, existe assim, um diferencial, isso medido por exames de ressonância e tomografia, em comparação das que não praticam nenhum tipo de atividade física. Por isso você falou da questão do Alzheimer, né, Mel? Olha como isso é tão real que você mostrou uma pesquisa, né, de pessoas com Alzheimer, depois que começaram a praticar o esporte, né, tiveram uma melhora, né, significativa. Inclusive, a ciência defende hoje a prevenção para quem já tem a predisposição, seja ela genética, né, ou não, para o Alzheimer, a atividade física de por vida. Curioso? Ai, para mim isso não vai ser nenhum sacrilégio, pelo contrário. Né? Mas é aquilo que a gente estava conversando. A partir do momento que você começa a ver os benefícios que você está tendo, devido você estar praticando algum tipo de atividade física, algum esporte, naturalmente, o cérebro, ele é nosso maior traidor, ele nos engana, assim, que é uma coisa terrível, e ele adora nos boicotar. Mas quando ele percebe que ele está tendo benefícios, ele é nosso maior aliado. Ele que vai te despertar, ele que vai te cutucar, ele que vai te cobrar, vai te fazer você sentir depressão moral, porque aquele dia você falou na academia porque você estava com preguiça. Percebe? Ao mesmo tempo que ele é nosso inimigo, quando ele não consegue detectar algum tipo de recompensa, né? Ele é nosso amigo quando ele começa a receber recompensa. Ele fica viciado. Fica. Você sabe que existem pessoas que são viciadas em adrenalina. Isso a
ciência comprova. Eu sou uma pessoa viciada em adrenalina. Ah, mas o quê? Você gosta de esportes radicais? Não, pelo contrário. Eu gosto de fazer tudo em cima da hora, porque aí eu entro numa pilha e eu vou e eu tô, sabe, morrendo e tô correndo. E aí, quando tudo dá certo, graças a Deus deu certo. Aí eu descarreguei adrenalina, ocitocina, noradrenalina, todas as usinas da vida. E aí eu entro naquela paz, naquela tranquilidade. Ai, deu tudo certo. Tem pessoas viciadas nessas substâncias. Eu vou dar adrenalina. Ô, Mel, o meu é o novo. O que seria isso? Não entendi. O meu é o novo. Eu sou viciada em aprender coisa nova, assim, nova. O meu foco é multifoco. Eu não tenho foco, ó, nisso. Eu é Dopamina, multifocal. as dopaminas, ocitocinas, é você se sentir bem, você se sentir relaxada, você. Porque assim, essa descarga dessas substâncias que o cérebro produz durante a atividade física e depois perduram por horas, e às vezes dependendo de cada pessoa, porque a gente não pode metrificar isso como uma regra única e geral, mas às vezes por dias, que a pessoa está ali naquela paz, aquela delícia, por exemplo, corrida. Eu não faço corrida porque eu, particularmente, Porque nunca vocês correu comigo. quase me Se convencem. começar a correr, vai fazer. Você tá quase me convencendo. Vai, Mas, vai, meu exemplo, Romero, vai sim. vou, Vai lógico. mudar teus drives internos, gente. Eu posso dizer pra vocês, eu amo todos os esportes, mas o drive, mas o esporte que muda drive do dia pra noite é a corrida. Porque não é Muda. fácil correr, gente. Se fosse fácil, todo mundo corria. Tá aí, ó, meu professor de educação física, professor Manuel Neto. Foi meu professor na infância. Eu sempre fui apaixonada por esporte, ele sabe disso. E eu tava em todos. Eu jogava vôlei, basquete. Com 1,5 m eu jogava basquete. E eu ia jogar era com os meninos, né, professor? Eu ia pro treino dos homens. Eu dizia assim, eu quero aprender com esses caras. Eu aprendi a fazer cesta, eu só fazia cesta de 3 pontos. Que era quase quase do meio da quadra, né? Então os meninos adoravam jogar comigo, porque eu era uma boa atleta. Eu sempre fui muito boa no esporte. Aí passou minha juventude, fui embora, né? Fui embora de lá, lá foi na infância. Quando foi, passei mais de 30 anos sem praticar esporte, comecei a criticar e voltei. Mas voltei, na verdade, o esporte sempre fez parte da minha essência. Deus sempre me colocou para fazer, porque eu sempre fiz muita coisa na área do esporte. Eu sempre fui. Mas eu vou te falar, mas o que de fato mudou a minha cabeça foi quando eu comecei a correr. Não vou mentir. Gente, não é fácil correr. Não é. Imagina, Tanto que eu já corro há mais de 6 anos. Eu já tenho 6 anos que eu corro. Já sou meia maratonista. Mas todo dia que eu acordo para correr, seja 5 quilômetros, meus 2 primeiros quilômetros, a minha cabeça vai: pra que eu tô fazendo essa merda, cara? Pra que eu tô fazendo isso? É incrível. É incrível. É a mesma fala. Entendeu? E aí você vai... Eu nem ouço mais. Mas aquilo ali, por quê? Aí um dia desse eu tava estudando a psicologia do esporte. E uma psicóloga muito famosa nos Estados Unidos, ela diz o seguinte: o corpo, na verdade, o cérebro ele tem 6 necessidades e dormir é uma delas. Como eu treino, aí, olha só como faz total sentido, gente. Talvez faça sentido para vocês também. Para mim fez total sentido, Mel. O que ela disse assim? Você que treina cedo, o que acontece com você? Você não acorda feliz. Eu não acordo, gente. Todo dia eu acordo 4h30 da manhã. Durma eu 7 horas da noite, durma eu 2 horas da manhã. 4h30 eu estou de pé. Tá aí Mel, que sabe disso, que ela olhava. Eu não acredito que você acorda cedo desse jeito. Os 4h59. Né? Mas eu sempre acordei, antes de conhecer o Pablo, eu sempre já acordava de madrugada, porque eu sempre treinei na madrugada mesmo, né? Isso eu comecei sozinha. Mas como foi que eu, de fato, comecei? Aí o cérebro, ele olha pra mim e diz assim: cara, mano, não, pelo amor de Deus, cara, vai dormir, vai dormir. E aí eu não entendia porque eu gosto de praticar esporte, mas por que eu acordava zangada pra ir para, digamos, uma competição? Pô, por que eu tô acordando? Tô indo pra coisa massa, que eu gosto, que é massa, que as pessoas estão lá pra me encontrar com meus amigos e tal, não sei o quê. Aí no dia que eu assisti
esse vídeo dessa psiquiatra, né? Na verdade, dessa psicóloga do esporte. Ela explicou, gente, entende o seguinte, você que faz atividade física muito cedo, por que você acorda às vezes zangada sem querer ir, mesmo gostando da atividade? Porque o corpo da gente, o cérebro, ele tem 6 necessidades. Ela falou as 6, eu vou ver se eu lembro aqui para vocês. Uma, dinheiro, sexo, comida, sono. Tem mais 2 que eu, infelizmente, não tô lembrado, mas eu vou voltar depois e depois eu volto para falar sobre isso. Muito legal. E aí ela falou, então se você treina na manhã cedo, por que a tendência não é você acordar feliz sabendo que vai treinar, mesmo sendo algo que você gosta? Porque o sono, ele está no valor prioridade do teu cérebro, não tem. Mas como é que você pode ajudar o cérebro a entender que aquilo ali é o que você falou, dando recompensas a ele, né? É tanto que eu vou zangada, eu chego lá, quando eu chego no meu 3º quilômetro, que eu olho o meu pacezinho baixo, lá embaixo, eu olho e digo assim, uau, vou continuar. Aí pronto, faço o restante do treino, good vibes, entendeu? E consigo performar de boa. Mas os 2 primeiros é sempre muito difícil. Musculação, então, vou zangada, mas chego lá, começo a ver que antes eu não pegava 10, agora eu pego 20 quilos. Uau, olha, gente, tô vendo resultado, né? Não tô ainda vindo externo, mas eu trabalho muito o esporte no meu sentido interior. Às vezes, no meu corpo, eu não tenho os músculos, eu não tenho a barriga tanquinho, mas meu interno, ele tem resistência, ele tem força, ele tem técnica. E eu trabalho muito a cabeça. E são estratégias. Um dia, essa semana eu fiz uma live com o Chino, eu disse pra ele, Chino, há 6 anos eu durmo vestida com a roupa de treino. Ele, mentira. O pessoal da minha assessoria riu também. Tá, inclusive, a gente tá aqui, ó, eu tô com roupa de treino, eu tô com relógio no braço, tô com a calça, só no ponto de dormir e amanhã de treinar, entendeu? Porque Já acorda pronto. já acordo pronta com o tênis do lado da cama, porque eu não tenho desculpa. Eu acordei, é só botar o tênis, então eu não vou parar. Ó, como a Mel falou, o cérebro odeia ter que fazer muitos movimentos, tomar muitas decisões ou gastar energia. Então eu já sei disso, então o que eu faço? Eu já vou dormir com a roupa, só deixo o tênis do lado, acordo, tomo banho à noite para não ter que tomar de manhã, né? Tomo banho à noite, deixo o tênisinho do lado, acordo, amarro meu cabelo, escovo o dente e desço para treinar. Pronto. Então, o que eu faço? 2 passos. Levanto, boto o tênis, escovo o dente e saio. 3, na verdade, 3 passos. Pronto. Agora imagine, eu durmo de pijama, vou lá, tiro o pijama. Vou lá, preste atenção, talvez você não esteja treinando por causa disso. Viu, meu Romero? Isso é parte também. Vou lá, tiro o pijama, acordo, escovo o dente, vou tomar café, aí subo, vou escolher a roupa, aí tem lá 1000 calças, legging, 1000 blusas, 1000 tops. Ai, qual é que eu vou? Ah, esse aqui aperta meu peito, esse aqui, tu acorda assim, quando tu vai ver, deu 7 horas, tu ainda não saiu, aí tu vai dizer, não, 8 horas eu tenho que trabalhar, não vai dar mais tempo. Aí já era. Entendeu? Já era. Então, a estratégia é uma coisa também que eu coloquei muito na minha cabeça. Motivação, ela é importante, ela acontece. Mas para ela acontecer, você tem que ter estratégia. É 1, 2, 3 e já vi vestir, fui. 1, 2, 3 já tive que fazer, fiz. 1, 2, 3 já tive que vender, vendi. 1, 2, 3 já tive que desfazer, desfiz. É papum. Eu acho que eu vi uma das mentoradas da Elaine falando na live dela assim, eu, quando decidi pro Sport Experience, olhei, me decidi, comprei, paguei, pronto, já estava inscrito. Já tava... Foi assim, ó, pá. É decisão, né? E isso te ajuda ao quê? A trabalhar a musculatura decisória na sua vida, Sim. né? Então, amiga, é incrível, cara. Por mim, eu passava a noite aqui falando contigo, porque falar de esporte, tu sabe disso, e tu sempre fala, Áurea, eu amo quando eu olho suas lives, você falando, porque pra mim é um assunto assim que eu amo de verdade, eu tenho paixão, é o que eu vivo de verdade, assim, na prática. Áurea, tudo que tu tem, o que tu vive de verdade? Eu vivo esporte, gente. Eu vivo. Deus... mas por que acima de Deus? Não é. Mas Deus me deu o esporte, cara. Ele me deu o esporte como ferramenta.
ele me mostrou o meu remédio, né? Eu tomei, eu me curei, eu fui atrás de pessoas, estudo de caso de pessoas que se curaram também com essa mesma ferramenta. E eu acredito nela como uma ferramenta de cura de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Eu não tenho pé, você vai conseguir fazer um esporte. Eu não tenho mão, você vai conseguir fazer um esporte. Eu não tenho isso, você vai conseguir fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro, você vai conseguir fazer. Porque, sabe por quê? Porque se você não sabe, tem um cara que é 10 vezes maratonista correndo de Havaianas. Aqui no Brasil, tá? No sertão nordestino. Quiser, me chama no direct que eu te mando o vídeo dele. 10 vezes maratona. Sabe o que é uma maratona? É 42 quilômetros. Multiplica por 10, 420 quilômetros de Havaiana. Não tem tênis, não tinha camisa adequada, não tinha meião, não tinha nada. O cara tinha Havaiana, um short e uma camisa. E saía para correr todo dia. 42 quilômetros nas estradas do sertão nordestino. Me diz, Mel. Aí, Mel, me diz, como a neurociência explica um cérebro desse? Motivação. Motivação e recompensa. Motivação e recompensa. Uau. Eu gostei dessas 5 áreas. A gente já... Vamos só fazer um overview. Atenção, motivação, emoção, sociabilidade. Qual é a quinta? Memória. Memorização. Capacidade de aprender, né? Melhorar a memória em todas as esferas. Em todas. Para estudo, para memorização, para conhecer coisas novas, para tudo. Tudo. Ô, Mel, envolve, agora sim. Agora eu quero que tu, cientificamente, como é que se explica pessoas de alta performance no esporte, mas não conseguem performar na vida? Então, você sabe que eu estava hoje ouvindo uma live justamente de um neurocientista brasileiro falando, não diretamente no esporte, mas eu sabe essa observação dele, né? Pessoas que, por exemplo, têm um sucesso numa determinada área da sua vida, né? Mas elas não têm sucesso em outras áreas, né? Ou seja, um exemplo, vamos pegar um jogador de futebol. O cara é o rei do futebol, é comprado aí por times de fora do Brasil. O cara é o cara. Só que na vida pessoal dele não vira. Percebe? Não vira. Por que que isso se dá? Eu vou dizer para você assim, eu vou repetir o que esse neurocientista estava falando. N gatilhos, que aí a gente vai na parte de constelação familiar, de bloqueios de infância. O não merecimento. Ele tem motivação e recompensa na parte profissional dele. Seja, por exemplo, no esporte. Ele é um mega jogador de futebol, um fisiculturista, uma ginasta. Mas a vida dele não é aquela vida que condiz com o sucesso profissional dele. A vida afetiva, familiar. E aí, me engasguei com a saliva. E aí a gente vai a esse lado da neurociência que estuda a parte da constelação familiar, que está lá atrás. Os bloqueios, os traumas. E aí eu acho que esse é um assunto mais para a gente... Não, com certeza, de uma próxima live que a gente vai fazer, sim. Inclusive, gente, para quem não sabe e quer saber um pouco mais de neurociência aplicada às emoções, segue aí a Mel Romero, ela é mentora disso. Ela dá mentorias individuais. A Mel, ela tem mestrado, ela é mestre em sociopatia. Se você não sabe, talvez você convive com um sociopata do seu lado e você não sabe, Auri, o que é sociopata? Aí agora você vai procurar a Mel Romero e perguntar. Porque ela é nisso, ela é doutora, minha filha. Na verdade... Não só na prática, como na ciência. Na verdade, sábado agora vou estar fazendo o podcast falando sobre a sociopatia
aplicada à acupuntura, se trata ou não trata, que hoje está muito em alta, né, esse questionamento, porque a acupuntura ela trata muitas áreas do cérebro. E também vou falar sobre a parte da neurociência na constelação familiar, nos relacionamentos afetivos. Familiar. Uau! Ai, Aonde é que as pessoas vão, Mel, para assistir o teu podcast? Vai no teu Instagram? Vai ser aonde? via Instagram. Então, gente, ó, que horas é sábado? Faz aí teu pitch. Vai ser às 2h30 da tarde. O meu primeiro podcast, eu espero que eu me dê bem, porque eu acho que vai ser super legal, vai ser com o Thiago, uma pessoa também bastante experiente, uma pessoa já da área, né? E a gente vai estar falando assim sobre N assuntos relacionados à inteligência emocional. Gente, então aí segue @mel_romero com H no meio, que eu não sei porque que ela botou esse H, que é mais difícil, viu, Mel? Mas Mel Romero tá aí, sigam ela. Ela vai fazer um podcast falando sobre isso no sábado, às 14h30 no Instagram. Né? Então, se você tem intenção, tem interesse em aprender um pouco mais sobre sociopatia, homens e mulheres sociopatas, né? Eu só em conversar com a Mel descobri que eu convivi com alguns sociopatas e não sabia. E graças a Deus me livrei. Não, eu não, Jesus, né? Porque Jesus é maravilhoso comigo. Me tirou do Egito. Jesus liberta. Liberta. E Jesus usa várias ferramentas. A minha foi o esporte, né? E aí tem um povo que também vai usar essa ferramenta porque Deus, o que ele dá para você, ele dá para que você possa liderar um povo. Então tem um povo também que vai ser libertado por essa ferramenta, mesmo que eu fui, eu acredito nisso. Amém. Eu acredito como ferramenta de transformação. Eu vivo o esporte como um propósito mesmo. E é aquela coisa assim, eu sou completamente apaixonada por ele. E eu acredito que todo mundo pode tudo na vida. E o esporte te mostra isso. Ele não só te mostra, como ele te prova. Né? Seja qualquer área. Se você só precisa dar uma oportunidade para ele. Dê uma oportunidade. Ah, eu odeio atividade física. Odeia não. Você só não achou aquela que ainda você conseguiu ter uma recompensa. O seu cérebro ter uma recompensa para você realmente fixar nela, né? Mas eu te dou um conselho. Não fixa nela, não. Não é ela. É você. Entendeu? E aí, começa a se desafiar, a fazer coisas novas, a criar novas trilhas neurais, porque é isso que o esporte propicia, é isso que você realmente vai conseguir entender e ver. E é por isso que eu sempre indico para as pessoas, faz hoje uma coisa, amanhã faz outra, não fica só na mesma rotininha, não, porque o cérebro não acostuma, né? Então diversifica. E mais uma vez eu deixo aqui a todos o convite de quem quiser subir a Serra da Cantareira, mas eu quero aqueles que dizem assim, eu não dou conta. É você que eu estou procurando. Tá aqui o nosso kit, blusinha, a nossa garrafinha linda e a nossa sacochila com tudo que você tem direito, comida, vai ser um dia inteiro de atividades, não só esportivas, mas a nível espiritual, almático e físico, né? Não é só superação, não é só subir a Serra da Cantareira, tá? E é correndo, tá, gente? Não é andando, não. Não vai ser excursão, não é excursão. É esporte, é fazer trilha, é se desafiar a trotar. Ai, mas eu não corro nem 10 metros, né? Eu também não corria, né? Eu não corria. Eu não corro, mas é você também, você justamente que eu vou mostrar que você vai conseguir correr. Não é porque eu sou boa, porque eu sei que existe dentro de você alguém que consegue fazer o que você decidir. É o que a Laine falou, é decisão. Eu decido hoje, são 3 quilômetros só, gente. 3 quilômetros, o que é 3 quilômetros? Não é nada. Ai, são 3.000 metros, não vê assim. 3 quilômetros é pertinho. Você vai curtindo, olhando a natureza, vendo um sol lindo, vendo o que Deus deixou e ali você vai podendo ter atividades onde a gente vai te mostrando onde está o seu bloqueio. A Elaine vai trabalhar muito a questão da física quântica, vai trabalhar o seu espiritual. A Elaine, ela vive acessando o Kairos. Auri, o que é o Kairos? É ver com os olhos de Deus o que a gente não enxerga com os olhos humanos. A Elaine é uma pessoa que ela tem a visão, o Senhor deu para ela. Ela tem o Espírito Santo da visão. Ela olha, ela acessa os céus.
e ela vai te ensinar, porque é possível você também fazer isso. Eu já fiz isso, tá aí Mel, que esteve comigo no Alan, né? E ela viu eu acessando o céu, eu fui, não sei em qual que eu Maravilhoso. fui, mas foi maravilhoso, eu mergulhei nas profundezas das águas do Espírito, Deus me mostrou você. E ele também me mostrou, a Elaine me falou uma coisa, Mel, na segunda, que fez muito sentido. Ela disse assim, Auri, não é o esporte. Para de acreditar que o esporte é a ferramenta. Deus é que é a ferramenta. O esporte foi só algo que ele usou para te trazer para ele. E foi mesmo. Sim. E ela falou isso de forma tão assertiva que depois eu vi, Deus me fez lembrar. Depois que eu escutei o áudio dela, Deus me fez lembrar. Lembra quando foi a primeira vez que eu te encontrei? E realmente foi um dia em que eu estava correndo sozinha, escutando Gabriela Rocha, eu creio em ti. E ali eu vi a imagem do Senhor encontrando comigo e dizendo assim, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, como a Mel falou, eu estava acabada. E não foi eu que quis sair, me expulsaram. E como ela diz, é a parte que sempre sai aqui está machucada. Sim. E ali eu estava acabada, destruída. E ali eu encontrei. Eu vi Jesus na praia. Vi. E eu olhei assim e ele disse assim, eis que faço novas todas as coisas da tua vida. Ali eu corri 1 quilômetro, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, 10, 15, 21, 23. Parabéns. Foi aí. Tudo mudou na minha vida, mudou minhas amizades, mudou. Eu mudei de emprego, eu mudei de casa, eu mudei de carro, eu mudei. A minha vida fez assim, ó. Entendeu? Mudou. E ela me disse, não foi o esporte, foi Jesus. Só que Jesus te treinou através da ferramenta esporte. Do esporte. Mas isso é uma ferramenta que ele te deu e tu sabe como aplicar em ti e nos outros. Então agora passa para os outros. Foi a Elaine, ela tá me desbugando a cabeça. Porque no dia que eu fui com ela na Serra da Cantareira, ela ficou encantada. Ela disse assim, minha amiga, o que tu tá esperando para mentorar as pessoas? Eu disse, eu não sou professora de educação física. Ela, mas não é sobre educação física, não é sobre treino. Olha o que tu fez comigo. Entendeu? Auri, o que você fez com ela? Você simplesmente atuou como uma profissional de neurociência na área de motivação, percebe? Nas decisões, super importante também, né? Na emoção, você mexeu com a parte emocional, você mostrou coisas, mostrou valores, não só com ela, com as pessoas. O curioso é que a gente estuda a neurociência porque, na verdade, a gente quer estudar o quê? A parte do funcionamento do cérebro, como é que funciona essas emoções, como é que funciona esse Paranauê todo. Mas pessoas profissionais, por exemplo, no seu caso, no caso da Elaine e de tantos outros profissionais, acabam aplicando técnicas da neurociência por osmose. Instintivamente. Instintivamente. Osmose não, desculpa. Instintivamente. Entendeu? Naturalmente. E exatamente o que a neurociência Porque, Mel, tudo que eu apliquei em mim, tudo que, assim, do fundo do poço que eu saí, eu não tive ninguém para fazer comigo, não, tá? Por isso que eu digo que é importante ter mentor. Porque eu demorei 6 anos para descobrir o que eu fiz comigo e para dizer assim, caraca, olha o que eu fiz e onde eu cheguei. Sim. Então, o mentor, ele encurta mesmo, né? Sim. Hoje, eu sei pegar uma pessoa que diz assim, uma Mel da vida, que diz assim, eu nunca vou correr. Eu vou dizer assim, eu duvido. Se tu correr um dia comigo, se tu não vai correr. E eu te desafio mesmo, meu Romero. Eu te desafio. Você vai me destravar, né? Então, eu duvido, porque não tem como. Não tem. Agora a decisão tem que partir, cara. Sim. Eu vou, né? Tem que ter a decisão, né? A Elaine tá dizendo uma coisa aqui muito legal. Gente, é o seguinte, nós só temos 3 vagas. As inscrições é até amanhã, meio-dia. O link tá na minha bio. E como ela diz, nós vamos acertar no corpo, reprogramação mental, no movimento e ativação espiritual. É isso aí, Elaine, me lembra o pitch. Entendeu? E esse evento vai ficar na história de quem decidir ir. E a Elaine, ela tem um código muito massa, que ela fala assim, como é que é, Elaine? Eu achava, eu acho...
não sei se é pra mim. Ela fala assim, não é pra você não. Porque se você acha que não é pra você, é porque não é mesmo. Porque se fosse, você já tava dentro. Né? Não, Elaine, é mais ou menos assim que ela tem um código dizendo assim, se você acha, é porque não é pra você não. Porque se fosse, você já tava dentro, é decisão. Ela tá dizendo, ó, Mel, que a Elaine tá falando. Mel, pega teu bastão, mulher. Acessa o Kairos e age. O que ele te entregou é lindo. Tá vendo, Mel? Obrigada, Elaine. Eu já disse isso pra ela, Elaine. Obrigada, Já disse isso pra Elaine. ela, Elaine. Mas a Elaine, ela tem aquele bichinho ainda chamado perfeccionismo. Elaine. Mas tá melhorando. Tá Tá melhorando. melhorando, porque ela aceitou do nada fazer uma live comigo. Mas, ó, Elaine, ela fez a live, mas eu fiz o card e ela disse, eu posso fazer o card? Ela não gostou do meu card, então ela foi lá e fez. Ela, tá bom, tá ótimo. Pra mim tá tudo ótimo. Eu já me livrei do perfeccionismo, gente. Eu era também muito perfeccionista. Mas eu já, graças a Deus, eu não tenho mais essa doença. Então, na hora que ela me mandou, tá ótimo, bora fazer do jeito que tá e a gente vai aperfeiçoando. Porque eu aprendi muito. Eu aprendi isso aqui em São Paulo, tá? Eu não era assim, não. Eu só fazia as coisas como tivesse na perfeição, da perfeição, da perfeição, da perfeição. E se ainda não tivesse perfeito, do perfeito, do perfeito, eu ainda achava mais perfeição para botar nele. Tinha que ser mais que perfeito, né, Auri? A Elaine tá falando aqui o código da Elaine. Gente, eu amo esse código dela. Ela fala assim, eu queria ir, mas não vai dar. Ela bota assim, queria não, por isso tu não vai. Passado. Já no passado. Mel, muito obrigada, Mel. 2 horas de live. Que live gostosa, maravilhosa. Muito Sempre boa, fazer né? live com você. Eu amei. Obrigada. Tá? Me desculpa que eu acho que hoje eu me empolguei mais do que fui jornalista, porque esse assunto eu nunca vou conseguir ser só a entrevistadora. Eu sempre vou querer atuar, porque é uma área que eu gosto, que eu amo, que eu domino, que eu vivo e que eu estudo muito também. Então, assim, foi maravilhoso. Muito obrigada pelo seu conteúdo. Essa questão das 5 áreas da neurociência, que o esporte é essencial. Isso aí já foi o que eu mais peguei contigo. Eu peguei hoje, gente. Depois, vamos fazer uma foto. E aí vocês marcam, falam lá o que mais vocês aprenderam. Eu aprendi com a Mel hoje 2 coisas. Que o cérebro trabalha por uma única coisa, recompensa. Então, as pessoas que odeiam atividade física, ou elas já ficaram muito frustradas em se inscrever 1000 vezes na academia e nunca ver resultado, ou elas realmente não acham que vai dar jeito de perder 180 quilos só malhando. Elas vão pra faca, tá? Né? E outra coisa que ficou para mim da live da Mel são as 5 áreas que o esporte atua especificamente na neurociência, que é a atenção, que seria o foco, a emoção, que seria trabalha as suas emoções. A outra é a sociabilidade, né? A outra é a sociabilidade. O esporte é aonde você tem uma ambiência em que você se torna sociável. Nenhum tímido. Outra coisa que é curar a timidez, começa a se contagiar e se infiltra com um grupo de esporte. Eu duvido que a tua timidez não vai embora, e vai mesmo. Motivação e a última, memória. Então, são 5 insights que a Mel deu e que para mim vai ser muito valioso, maravilhoso. Inclusive, vou passar para o pessoal lá no dia do Sport Experience, dia 27 de maio, sábado agora, né? A Serra da Cantareira. Então, faça uma foto nossa. Vamos lá, Mel Romero, faz aí. Depois você me manda o link da live, tá? Para passar para o meu pessoal, que não pode... Tá bom. Então, gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui até esse horário, né? Conosco. É sempre bom estar aqui passando um pouquinho do que a gente acha, do que a gente pensa, do que a gente estuda, do que a gente tem. Esse transbordo é muito legal. Muito legal. E ele vai chegar em quem ele tem que chegar. Eu nunca me preocupei com o número de seguidores, com o número de quem entra na live, com as pessoas que estão interagindo ou não. Eu me importo que eu passei a minha mensagem, ela vai chegar em quem precisa chegar. Porque tudo é por ele, para ele, com ele. Né? E sim. Em primeiro lugar é o Senhor. Hoje eu olhei uma pessoa, hoje eu estava num local onde tinha uma pessoa muito grande dando uma entrevista e essa pessoa falou assim, tem três pessoas, ou seja,
Tem 3 vozes que você precisa aprender a ouvir. Ó, pega esse código aqui. Tem 3 vozes que você precisa aprender a ouvir. Primeiro, a voz do seu mentor. Segundo, a sua voz interior. Terceiro, a voz de Deus. Aí eu olhei para a pessoa assim, eu estava distante, né? Ouvindo a pessoa falar aquilo. E eu olhei assim, eu disse, eu concordo, mas eu só inverteria a ordem. Primeiro, a do Senhor. Sim. Depois a interior e a terceira do meu mentor. Eu iria falar a mesma coisa. Eu inverteria a ordem. Perfeito. Troca. Beijo, boa noite. Obrigada. Obrigada. Espero que tenha colaborado aí com a nossa live, trazendo algumas informações. Essa área de esporte é uma área muito vasta. Nós temos assuntos assim para falar do esporte na estética, que é super Uau! bacana. Nossa, Mel, vamos falar, vamos marcar mais lives sobre isso. É um assunto que, se a gente começar a falar, um vai puxando o outro e a gente vai lembrando. É muito importante também a parte da neurociência no esporte para o deficiente físico. Quase não se fala muito sobre isso na Paralimpíadas, né? É um assunto muito bacana do esporte nisso também, como ferramenta a neurociência. Então, eu acho que a gente tem muito tema para brincar. É só marcar e a gente vem fazer novas informações. Com certeza. Obrigada, gente. Boa noite. E dia 27 de maio, Sport Experience, subindo a Serra da Cantareira, reprogramação mental, ativando corpo, alma e espírito. Comigo e Elaine M. Dial, tá? Link tá na minha bio e quem quiser saber mais, tá? O que está incluso, Auri, está incluso o quê? Alimentação, está incluso transporte, translado vai sair aqui de Barueri às 7 horas da manhã, em frente ao ginásio José Correia. E vamos direto para lá, tudo incluso. Vamos ter 2 atrações, vamos ter 2 cachoeiras para visitar, vamos ter um momento da serra, vai ter almoço, vai ter café da manhã, coffee break, enfim, gente, um kit lindo, que é esse aqui, ó. Olha que kitzinho mais lindo, 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 com amor, feito com amor, com excelência, tá? Tá lindo. Porque Deus está em tudo que a gente faz. Lindo. E quem precisava estar aqui está. Você pode Com ter certeza, não tenho dúvida. Depois, com essa live gravada, muitas pessoas que estão estudando, trabalhando, que puderam entrar, vão acessar. Ó, Mel, acabou de entrar a Anne Kelly. Anne Kelly é uma amiga minha lá de São Luís, que ela tem uma história fantástica de transformação através do esporte. Anne Kelly, eu não sei se tu ainda corre, mas eu quero depois, eu não sei se tu sabe, eu tô morando em São Paulo, depois marcar uma live contigo, porque pra mim tu é um exemplo de superação no esporte e do que o esporte fez contigo foi surreal, né? A pessoa maravilhosa, ela é perita criminal, gente boa demais, Anne Kelly. Nossa, o tanto que eu aprendia com ela. Eu tenho muitos amigos, gente, com histórias assim, Fantástico. devastadas, de emocional, de físico, que se transformaram a partir do esporte. Porque, como eu digo, o esporte, na verdade, Deus cura, mas Deus usa ferramentas e o esporte é uma ferramenta linda. E viciante, como diz Mel Romero. Gente, eu sou drogada, né? Hashtag eu sou drogada. Eu uso droga do bem, que é o esporte, né? A droga do bem é o esporte. A droga do bem. A droga do bem. Um beijo, Mel. Boa noite. Obrigada. E senão a gente vai continuar aqui. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, obrigada.